Cara Helena Matos, em maio de 1515 ainda não se avistava a Torre de Belém, exatamente em Belém, claro está, mas fazia parte quase do cenário diário a chegada de naus da Índia. Sim. E nem todas com especiarias. Nós estamos a 20 de maio de 1515, a Torre de Belém não se avistava, mas já estava a ser construída, ou seja, havia a intenção de substituir uma outra torre, tinha também o mesmo intuito defensivo, que era a chamada Torre Velha. Toda aquela zona era um viveiro de gente, porque havia a própria construção da torre, tinha chegado, havia um intenso comércio marítimo e tinha chegado, que era sempre um grande acontecimento na Lisboa daquele tempo, tinha chegado uma frota da Índia, estávamos a falar mais ou menos de 3 navios, era a frota que era chefiada por Cristóvão de Brito, vinham 2 navios com especiarias, com aquilo que nós nos habituámos a associar ao comércio da Índia daquele tempo, mas a nau de Nossa Senhora da Ajuda traz, digamos que o seu recheio é mais enigmático, mais fascinante, e é por isso que o povo lá está. Claro que o povo corria porque queria saber notícias, havia muitas pessoas que embarcavam e que ficava mais ou menos sem saber delas, portanto sempre que chegava uma frota da Índia era muito importante e havia um grande movimento de pessoas, mas desta vez há mais, as pessoas burburinham, guardam... É um bem material ou humano? É um bem material vivo, é um bem extraordinário, as pessoas estão a preparar-se para ver algo que ninguém aqui, não estou a falar apenas de Portugal, estou a falar do continente europeu, algo que ninguém vê desde o tempo do Império Romano e, portanto, não havia qualquer memória de se ter visto tal coisa, e que é um rinoceronte. O rinoceronte, que o animal está dentro da nau de Nossa Senhora da Ajuda, ela chega, aliás, é importante para já que se faça aqui uma definição, não é um rinoceronte, é a rinoceronte. Ela é fêmea, vai ser chamada Ganda. Ganda não é um nome que nós lhe tínhamos dado, que os portugueses lhe tenham dado. Ganda é o nome pelo qual eram conhecidos os rinocerontes na zona de onde ela veio, ou seja, a Ganda, a rinoceronte, foi oferecida pelo sultão Muzaffar II, segundo de Cambaia, ao vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque, nós aqui estamos em maio de 1515. Em 1514, Afonso de Albuquerque, que era vice-rei da Índia, tinha tido a intenção, ou pretendia construir uma fortaleza, mais uma, numa determinada zona, que era a zona que era, digamos que, chefiada por este sultão Muzaffar II, e envia-lhe uma embaixada com presentes, adagas decoradas com rubis, tecidos que tinham vindo da China. E o sultão vai retribuir essas ofertas que lhe tinham sido mandadas pelo vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque, oferece-lhe uma cadeira encostada com marfim e um rinoceronte. Não deixou que os portugueses construíssem a fortaleza, mas na verdade deu um rinoceronte. Bem, Afonso de Albuquerque era um homem muito, com um elevado sentido prático, não é? Manter um rinoceronte em cativeiro era uma coisa altamente complicada. Por outro lado, tratava-se de animais particularmente apreciados na Europa, era o símbolo de onde tinha chegado o rei de Portugal, dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar e tudo isso, e portanto a rinoceronte começou a viajar para Lisboa. Ela faz uma viagem de 120 dias. Ela chegou a Lisboa com o seu tratador, ela vem com o tratador, o nome dele sabemos, chamava-se Ossem, e aquele momento em que a Ganda, que é como lhe vamos chamar, que era como lhe chamavam lá em Cambaia, quando ela começa a sair da nau de Nossa Senhora da Ajuda... E não lhe vamos mudar o nome aqui? É um nome... Não, nunca ninguém lhe mudou o nome. É um momento extraordinário de estupefação. Havia depois toda aquela mitologia em torno dos unicórnios, portanto, e o rinoceronte estava ali diante das pessoas. Pode perguntar-se se ele chegou bem, chegou mal. São 120 dias fechada dentro de uma nau para um animal que, apesar de tudo, o cativeiro dentro de uma nau é um cativeiro muito pesado. Portanto, nós esta semana vamos ver a Ganda a desfilar em Lisboa, que é sem dúvida uma viagem extraordinária. E vamos tentar saber mais à frente a quem é que a Ganda, enfim, chamou de dono.
Helena Matos, estamos a acompanhar a história da ganda, que enfim não deixa de ser um animal de estimação, embora com um porte altamente vulgar, claro. Sim, a ganda é a rinoceronte, que chega a Lisboa a 20 de maio de 1515, após uma viagem de 120 dias, que a trouxe da Índia até Lisboa, a bordo da nau Nossa Senhora da Ajuda, na frota de Cristóvão de Brito. Essa rinoceronte tinha sido oferecida ao vice-rei da Índia, Dom Afonso de Albuquerque, pelo sultão Muzaffar II. Ela chegou a Lisboa em muito bom estado. Ela faz a viagem comendo arroz. Ela vai também comer erva, palha, mas não é um animal. A bordo de Nossa Senhora da Ajuda não havia possibilidade de fornecer tudo isto fresco. É curioso que ela tem de vir coberta, também a nau também tinha de vir aprovisionada de manteiga de coco para ser barrada a ganda, porque a bordo da nau, como bem contavam os marinheiros que tinham feito estas viagens, as condições atmosféricas, a inclemência do sol, tudo isso era muito difícil e, portanto, ela, para os homens, eles talvez não tivessem descoberto as vantagens da manteiga de coco, mas ela sim veio usufruindo das vantagens desse protetor solar que é a manteiga de coco. Chegada a Lisboa, portanto, foi objetivamente uma coisa extraordinária a sua chegada, e a ganda vai ficar no Paço da Ribeira. E porquê? Em Lisboa havia o rei Dom Manuel, isso era um símbolo do seu poder da época e da importância que os descobrimentos estavam a ter em Portugal na época. Um dos sinais exteriores de riqueza e de poderio neste início do século XVI era estas coleções de animais exóticos. Nós estamos habituados a saber nas cortes, os papagaios, as rainhas adoravam ter papagaios, havia também macacos. Agora, quando chegava a um domínio de um rei... Até quase como prova de lá ter estado. E de que tinha poder, por exemplo, para o comprar. Pensa-se que a Portugal, durante o século XVI, terão chegado 13 elefantes acompanhados pelos seus respectivos tratadores e alguns deles foram oferecidos a outros reis de outros países. E, portanto, o rei, isto vão-se chamar esta espécie de, isto que nós hoje chamamos jardins zoológicos, eles usavam um termo francês, que era as menageries, onde vão estar estes animais. A rinoceronte, a ganda, não vai ficar junta com os outros animais da coleção do rei Dom Manuel, porque se temia que houvesse alguma conflitualidade entre a rinoceronte e os elefantes. E, portanto, os outros animais estavam no Palácio dos Estaus, ela vai ficar no Paço da Ribeira, e aquilo que nós vamos ter aqui é este animal vai tornar-se um foco de atração. Aliás, há descrições dos momentos mais interessantes que se vivia nessa Lisboa dos descobrimentos, era quando estes animais desfilavam pela cidade, não é? Há relatos dos desfiles dos elefantes, das chitas, quer dizer, já se tinha visto isso no Império Romano, não é? Portanto, era o símbolo do poder e, aliás, não é completamente verdade dizer-se que se deve à presença da ganda em Lisboa o aparecimento da calçada portuguesa, porque o rei Dom Manuel já tinha dado ordens anteriores para que Lisboa começasse a ser calcetada, não propriamente como nós hoje vemos a calçada portuguesa, mas ser calcetada. Mas tem muito a ver com estes animais exóticos, é que nesses desfiles, imagine-se as patorras dos elefantes e tudo aquilo, eles vão sempre ricamente ornamentados, eles e os seus tratadores, cobertos com panos preciosos. E, portanto, para que tudo aquilo não ficasse coberto de lama, o que se fez foi calcetar uma parte do percurso que os animais faziam, estes animais exóticos, nesses desfiles de exibição. Portanto, a ganda chega a Lisboa, vai para o Paço da Ribeira, os outros animais, nomeadamente os elefantes, estão no Palácio dos Estaus, os papagaios, os macacos passeiam pelo Paço Real, mas vai haver um dia em que a rinoceronte se vai encontrar com os elefantes. Meu Deus, não queremos nem imaginar. Ai, vamos imaginar, sim, senão amanhã não temos programa. Ai, vamos ter. Helena Matos, a rinoceronte desentendeu-se com um elefante qualquer, mas também não acredito que alguém os tenha atiçado um ao outro. Olha, pois então faz favor de acreditar. A sério? Sim, porque, como nós começámos a referir no princípio da semana,
Quem tinha, de facto, visto rinocerontes tinham sido os romanos. Os romanos, aliás, rinocerontes, elefantes, os elefantes chegaram a ser usados em território europeu como animais de combate, mas com o fim do Império Romano, digamos que o conhecimento do mundo restringiu-se muito. E vai ficar uma obra chamada do Plínio Velho, era uma obra muito extensa, mas de tudo isso só vão sobrar os volumes da história natural, e o Plínio Velho referiu que estamos a falar, o Plínio Velho morre, digamos, no início da Era de Cristo. Ele, aliás, morre de uma forma trágica, porque resolveu ver a erupção do Vesúvio e acaba depois a morrer. E ele dizia que havia uma grande animosidade entre os rinocerontes e os elefantes. Ora, Dom Manuel I, o venturoso, nosso rei, resolveu tirar isso a limpo e não achou dia mais apropriado para tal coisa que o domingo de Santíssima Trindade, 3 de junho de 1515. Portanto, a rinoceronte, a ganda, estava em Lisboa. Que bonita festa do Senhor. Ainda nem sequer há um mês. E então, o que é que vai acontecer? É mandada levantar uma espécie de arena na zona da Casa da Mina, que é ali no Terreiro do Paço, mais ou menos onde ficava o Ministério da Administração Interna. É construída aí uma espécie de arena. A corte, o rei, a rainha e toda a corte confluem para um pátio de onde podem observar o que se vai acontecer. Tem alguma coisa assim, tipo de Coliseu de Roma, não é? E o primeiro animal a chegar foi a ganda, o rinoceronte. Ela vem do Paço da Ribeira, chega, não vê nada. A dado momento, há um tecido, um pano muito grande. A dado momento, e a ganda não sabe, mas está a ser trazido um elefante, não é? Do Palácio dos Estaus. O elefante está a vir, o elefante, ao que consta, terá chegado ali bastante nervoso, porque, entretanto, todo este percurso era feito com as pessoas, sim, a gritar, a verem, não sei o quê. O elefante chegou, entrou, mas o elefante não vê o rinoceronte, nem o rinoceronte vê o elefante, porque há o tal espécie de pano a meio da arena que impede que eles se vejam. Quando o rei Dom Manuel, qual imperador do mundo, manda erguer o pano, olha, não dá para contar o que aconteceu. A nossa ganda, um animal que se tinha portado com um propósito tão conveniente desde que tinha descido daquela nau de Nossa Senhora da Ajuda, desde que chegara a Lisboa, enfiou direitinho ao elefante, provando exatamente o que dizia o Plínio Velho. O pobre elefante fugiu espavorido, começa a abanar a tromba, fica muito nervoso e começa a fugir. Tem várias tentativas, não era fácil, e a certa altura o elefante sai daquela arena que estava construída naquilo que para nós hoje é o Terreiro do Paço, próximo da Casa da Mina, desaparece, deixa assim, pronto, só se vê pó, e fica a ganda vitoriosa no meio daquela arena, não é? No tal domingo da Santíssima Trindade, 3 de junho de 1515, a ganda, de facto, ganhara neste duelo com o elefante que viera do Palácio dos Estaus. Isto vai marcar profundamente o imaginário da época e depois disso falaremos amanhã. Isto, de alguma forma, vai ter depois uma vida nas histórias e nas pinturas e nas gravuras que vão ser feitas. E marca também um título noticioso: Ganda 1, elefante sem nome 0. Exatamente. As consequências de lesões entre um e o outro, entre a ganda e o elefante, não são absolutamente conhecidas, mas há consequências de outro nível após isto, não é? Sim, cultural. Temos de perceber uma coisa, lesões não houve, porque como o elefante fugiu, não é? A ganda ficou sozinha. Mas o que é que nós temos aqui? Quando a ganda desembarca em Lisboa, Lisboa, à época, era o sítio para o qual confluíam estrangeiros, comerciantes de todos os países europeus, desejosos de aqui fazerem os seus negócios e que, como é claro, reportavam para os seus países aquilo que aqui viam, o que acontecia. Alguns, já aqui fizemos alguns programas sobre isso, tinham outras funções também, que eram espiões, mas no seu cotidiano eles relatavam aquilo que aqui viam. E nós temos, por exemplo, há uma carta que
que está uma cópia em italiano. Sabe-se que a carta foi escrita em alemão, mas existe uma cópia, só existe a cópia em italiano numa biblioteca em Florença. Estará lá escrito algo como: foi enviado ao nosso rei de Portugal, vindo das Índias Orientais para Lisboa, um animal vivo chamado rinoceronte. A fim de lhe dar uma ideia da estranheza desta besta, enviou-lhe junto um esboço. Tem a cor de um sapo, é extremamente massivo e está coberto de conchas escamas. Tem a forma de um elefante, mas é mais baixo em algumas partes e é o inimigo mortal daquele elefante, não é? Na parte anterior do focinho traz um corno que é forte e afiado. Ou seja, vão trocar-se várias cartas desta natureza e note-se que esta pessoa aqui diz que até fez um esboço. E estas cartas e o esboço vão chegar às mãos de artistas, nomeadamente de um que conhecia bem a comunidade portuguesa de Antuérpia, de comerciantes portugueses de Antuérpia, o Dürer. E ele, perante esta descrição, vai fazer a representação do elefante, tornando-se, na época, isto vai tornar uma das xilogravuras mais conhecidas em termos mundiais. Das arenas para as galerias. Sim, e do Palácio da Ribeira para as galerias. Porquê é que se pensa que talvez o Dürer tenha sido influenciado ou pela forma como a Ganda apareceu no tal combate com o elefante, ou pela forma como ela desfilou em Lisboa? Porque no desenho que ele faz há ali determinadas zonas do corpo do rinoceronte que parece que ele estaria coberto com os panejamentos, e certamente que ela, quando aconteceu o tal combate com o elefante, ela terá aparecido assim. Por outro lado, há quem faça mais esta representação do rinoceronte no centro da Europa, ou seja, pessoas que nunca viram o rinoceronte, mas liam as descrições que chegavam de Lisboa. Vê-se, por exemplo, que ela na pata tem uma corrente, e ela, quando desfilava em Lisboa, levava uma corrente. O Dürer vai fazer esta representação do rinoceronte. Outros artistas vão fazer a representação do rinoceronte a partir das descrições que chegavam de Lisboa, e é curioso porque, por exemplo, esta representação, que é muito boa, plasticamente muito interessante, mas não é completamente fiel, até porque o Dürer não viu a rinoceronte, não viu a Ganda, vai manter-se nos livros escolares de vários países europeus até muito tarde. Aliás, ao que parece, na Alemanha até ao século XX. Até aos anos 30 do século XX, o rinoceronte era sempre ilustrado com esta gravura do Dürer, que faz a representação, que talvez a representação mais famosa de um rinoceronte, um bocadinho fantasiosa, e ele tem mesmo, na tal representação que faz, ele tem uma inscrição a dizer o que é que está a representar. Ele diz: no primeiro dia de maio do ano, e aí há um erro, ele escreve 1513, o poderoso rei de Portugal, Manuel de Lisboa, trouxe este animal vivo da Índia chamado rinoceronte. Esta é uma representação precisa e completa. E, portanto, isto é mais extenso. Está inscrito, fazia parte dessa xilogravura, de onde a Ganda tornou-se uma espécie de celebridade à escala europeia e depois mundial, porque a gravura do Dürer levou-a para todo o mundo. E é incrível como fortes marcas culturais se formam a partir de acontecimentos simples. Chegados aqui, então, Helena Matos, podemos já fazer a biografia intitulada A Vida e a Morte de Ganda. Sim, a sua vida no continente europeu vai ser muito breve. O que é que acontece? Ela chega aqui em 1515, temos esta espécie de enfrentamento, de combate com o elefante em junho de 1515, e ainda ao ano de 1515 não tinha acabado, o rei Dom Manuel tomou uma decisão, que foi oferecer a Ganda ao Papa Leão X. O rei Dom Manuel tinha oferecido no ano anterior um elefante ao Papa, tinha sido uma oferta extraordinária, tinha impressionado muito o Papa, era um sinal, objetivamente, do poder, não é? Do rei Dom Manuel.
E a Ganda embarca novamente em dezembro de 1515 para uma viagem que a levaria desde o Tejo até Roma. E ela não embarca de qualquer forma, tem uma espécie de um colar de veludo verde que é para lhe dar um ar mais majestoso. É claro que o rei não ia apenas oferecer a rinoceronte. A Ganda vai também prata, vão sempre especiarias que eram muito apreciadas. O navio estava em Marselha no início de 1516 e é tão extraordinário que o rei Francisco I de França pede para que o navio aporte, para que ele possa ver a rinoceronte, possa ver aquele animal fantástico. O navio vai ancorar numa ilha ao largo de Marselha para que o rei de França possa vê-la, tê-la visto no dia 24 de janeiro, e depois o navio vai continuar a viagem. Era uma viagem aparentemente simples, sempre um animal que já tinha vindo da Índia até Lisboa, está a ver se isto era mesmo relativamente simples. Mas quando o animal está a passar, quando o navio está a passar para a zona de Itália, o navio é atingido por uma tempestade. A tempestade é forte e acontece o seguinte: a Ganda morre afogada. Porque ela estava acorrentada, ela era transportada acorrentada. Quando vem a tempestade, eles não a conseguem libertar da corrente e, portanto, ela vai morrer afogada. O corpo do animal vai ser recuperado. O couro vai voltar para Lisboa e aqui vai ser empalhado. E depois de ter sido empalhado, o rei Dom Manuel, que era um homem persistente, resolve oferecer a Ganda na mesma, mas agora empalhada. É claro que não causou a mesma impressão que causaria se tivesse sido oferecida viva, não é? Mas, e depois continuou a história deste animal empalhado em Itália, até vai dar origem a alguns romances, terá sido levada para Florença pelos Médici, ou se teria sido destruída, portanto, tudo isto, depois há um conjunto de lendas em torno deste rinoceronte empalhado, da nossa Ganda. A verdade é que ela, por aqui, também vai ter, digamos que vai marcar, não é apenas a gravura do Dürer que vai marcar. Se nós hoje formos à Torre de Belém, a tal que estava a ser construída quando ela desembarcou em Lisboa, perceberemos que está lá. A cabeça do rinoceronte, foram esculpidas cabeças de rinoceronte que estão representadas nas guaritas da Torre de Belém e num sítio mais remoto que a Ganda nunca viu, que é num mosteiro de Alcobaça, existe uma gárgula com a forma de rinoceronte. Portanto, a Ganda teve uma vida breve, em Lisboa ainda mais breve, mas foi suficientemente impressiva para marcar o imaginário de quem a viu e de quem, não a tendo visto, imaginou como é que seria um rinoceronte. Paz à alma da Ganda e obrigado pela visita que nos fez.